Leitura do livro Eda Mussolini, de Caroline Moorhead, a mulher mais perigosa da Europa. Eda era espavalda, arrogante, desafiadora e muito segura de si, embora também muito avessa a ser observada. Corria o risco de se tornar uma figura trágica, concluiu o repórter, tateando as vantagens de ser filha do homem mais poderoso da Itália. Eda também começava a aprender a fazer compras, a contrair pequenas dívidas, principalmente como uma costureira que acabava mandando as contas não pagas a Mussolini. Permissivo em algumas coisas, rígido em outras. Mussolini deixava que ela andasse de bicicleta, nadasse e usasse calças compridas, mas que não fumasse ou aceitasse convites para bailes. Ele a ensinava a observar tudo e a se lembrar do que via, e a descrever as coisas sem exageros, notando sua rebeldia e inquietação, que ele suspeitava esconder um forte traço romântico. Sua preocupação era a de que não demoraria muito para que ela embarcasse em aventuras imprudentes com meninos. Eda é uma criança imperiosa, com vontade própria, escreveu um correspondente no Chicago Daily News. Caroline Moorhead é uma jornalista e biógrafa inglesa, autora de numerosas biografias de personalidades históricas e de diversos artigos para jornais e revistas como Literary Review, The Times, Literary Supplement, Daily Telegraph, Independent, Spectator e New York Review of Books. Também co-produziu e escreveu uma série de programas para a BBC sobre direitos humanos, área em que ela se especializou no jornalismo. Eda Mussolini é seu primeiro livro pelo selo Crítica da editora Planeta. Para Wolf e Paisiel. Esse é um livro de 2025. Os deuses agem muito rapidamente quando causam a ruína de homens desencaminhados. Sófocles em Antígona. Vamos lá. A família Mussolini, Benito Mussolini, ditador, 28 de outubro de 1922 a 25 de julho de 1943. Líder da República de Salò, de outubro de 1943 a 1925. Não, até 25 de abril de 1945. De outubro de 1943 a 25 de abril de 1945, na Segunda Guerra. Alessandro e Rosa, seus pais, Rachel, sua esposa, Arnaldo, seu irmão, Edvige, sua irmã, Eda, sua filha, casada com Galeazzo Ciano, Vitório, Bruno e Romano, seus filhos, Ana Maria, sua filha, Claretta Petacci, sua última amante. A família Ciano, Costanzo Ciano, patriarca e apoiador de Mussolini, Carolina, sua esposa, Galeazzo, seu único filho, Maria, sua filha, Fabrizio, Raimonda e Márcio, filhos de Eda e Galeazzo. Os Gerardi, Roberto Farinati, vulgar corrupto e cínico, Ras de Cremona, Augusto Turati, brando líder partidário. Attili Starace, dedicado acólito de Mussolini, responsável pela aplicação das leis relativas ao comportamento fascista, Giuseppe Bottai, o mais culto dos Gerardi, Dino Grande, embaixador em Londres, e outros personagens que serão encontrados no livro são Eugene Dolman, oficial da SS e intérprete, Curzio Malaparte, escritor e amigo de Galeazzo, Emilio Pucci, dedicado companheiro de Eda, Leonida Buongiorno, amante de Eda em Lipari, Isabella Colonna, decana da Sociedade Romana. Aqui no início se vê um mapa da Roma fascista, com Palácio Venezia, o monumento de Vítor Emanuel II, Via del Corso, Tumba de Augusto, Jardins della Villa Borghese, Parioli, Via Angelo Secchi, a Villa Torlonia e o Palácio Chigi e o Foro Mussolini. Certamente ouviremos falar desses locais durante a leitura. Na introdução,
ela diz. Vamos lá. A Vila Carpena era a casa da família Mussolini. Uma casa quadrada, de estuque ocre, atrás de portões de ferro, com duas imensas águias de bronze de asas abertas, perto de Forlì, em Emília-Romagna, no norte da Itália, não muito longe da aldeia de Predápio, onde Mussolini nasceu e cresceu. Rachel, a esposa do Duce, morou nessa vila até a sua morte, em 1979. Agora é um museu, com uma espécie de estacionamento de carros usados em seus arredores, pois ao longo dos anos os pertences da família foram descobertos e trazidos de volta. Carros e bicicletas enferrujados, o trator que Mussolini se orgulhava de dirigir durante suas férias ocasionais quando estava fora de Roma, até mesmo um pequeno avião que certa vez ele pilotou. O jardim descuidado é percorrido por trilhas, demarcadas por linhas de pequenas pedras brancas, cada uma com o nome de um dos fascistas mais notáveis de Mussolini. E no meio há estátuas em tamanho real, no estilo clássico. Há uma cabana de pedra, construída em miniatura, onde seus filhos brincavam. Os bancos em que Mussolini e Rachel se sentavam, as lápides dos muitos cães e gatos pertencentes à família. A loja de presentes vende souvenirs de Mussolini, como canecas e pratos, aventais, facas e até bules, com insígnias fascistas gravadas, bustos do Duce em uma centena de diferentes poses heróicas, réplicas dos bonés e chapéus usados por ele, livros e quadros emoldurados, facas. No nicho perto da porta da frente há uma estátua de uma matrona romana, segurando um feixe de milho e, ademais, nua. Um casal de pavões foi introduzido há alguns anos e seus muitos descendentes, alguns imaculadamente brancos, emitem seus gritos estridentes e sinistros de algum lugar atrás das árvores. Mas a vila em si é um verdadeiro templo a um culto que já resiste há quase um século. Quando permitiram que Rachel voltasse ao local, nos anos 1950, ela se dedicou a recuperar muitas posses saqueadas da casa nos últimos meses de guerra. Posicionou sua cadeira perto do portão, sentou-se e ficou esperando e timidamente vizinhos apareceram com uma bandeja, uma máquina de costura, uma xícara. A motocicleta de Mussolini fica no corredor estreito, ao lado da antiga central telefônica, de onde seus assistentes faziam suas ligações. Seu pequeno e escuro escritório abriga seus capes, medalhas, troféus, canetas e tinteiros. Na modesta cozinha de Rachel, restaurada ao estado em que se encontrava nos anos em que ela enrolava massa à mão na mesa de mármore. Há panelas de cobre reluzente alinhadas nas paredes, tudo é escuro, acanhado, coberto por uma espessa camada de pó, com muito pouca luz entrando pelas pequenas janelas envidraçadas. No primeiro andar ficam os quartos, com o nome de cada filho de Mussolini nas portas. Na cama do quarto de Mussolini e Rachel estende-se um de seus muitos uniformes caqui completos, como fez a adaga, como se esperasse seu retorno. Eda, sua filha mais velha e a favorita, ocupava o quarto da frente, com vista para o pátio. A cama é forrada com uma colcha de algodão branco, e sobre o travesseiro há uma boneca com rosto de cerâmica desgastado e vestidos de babados. O armário Art Deco, dos anos 30, contém alguns dos vestidos com estampas ousadas, ombros largos e cintura marcada que ela usava quando adulta, quando suas roupas serviam de modelos para as mulheres fascistas chiques. Na penteadeira, pequenas bugigangas e quinquilharias que podem ter vindo de feiras de aldeias. Em todas as paredes da casa fria e mofada em cada cômodo, corredor e escada penduradas muito próximas uma das outras, vêem-se fotografias. A família em banquetes nas ruas praticando esportes, em bicicletas a cavalo em carros velozes, os meninos mais velhos ostentando seus uniformes de piloto, as meninas recatadas em vestidos estampados, Rachel praticando tiro ao pombo, os Mussolinis sorriem, franzem a testa, ficam sérios, riem. Eles se casam, vão às festas, erguem os braços em saudações fascistas. O retrato de Eda, com 20 e poucos anos, lhe confere uma aparência bonita, severa e assertiva. A Vila Carpena não é o único local de peregrinação para os interessados em Mussolini e sua família.
na vizinha Predápio, transformada em um vilarejo agrícola pobre e remoto, em um centro turístico movimentado. A sala de aula da mãe de Mussolini, Rosa, também é um museu, e os visitantes podem inspecionar os quartos esquálidos da casa natale em que Duce nasceu. Perto dali, no cemitério de São Cassiano, fica a cripta da família. Todos os anos, no dia 28 de outubro, os italianos nostálgicos do passado fascista vêm aqui para lembrar e comemorar o aniversário do fascismo, antes de desfilarem com bandeiras e faixas pela rua principal de Predápio. A loja de presentes da vila, que vende muitas das mesmas coisas que a Vila Carpena, faz bons negócios ao lado dos bustos e das facas a cópias do Mein Kampf e das insígnias nazistas. Nada disso é ilegal na Itália atual, onde esses locais de peregrinação passaram a ser vistos como parte integrante da herança cultural e política do país. Milhares de pessoas chegaram ao Predápio todos os anos, algumas de lugares tão distantes como Japão e Austrália, outras trazidas de ônibus de toda a Itália. O dia 28 de outubro de 2022 marcou a data do 100º aniversário da Marcha sobre Roma. Um século depois, não é fácil, na Itália, esquecer os anos fascistas. Mussolini dedicou muito tempo e muitos recursos para gravar a ideologia fascista na paisagem, marcando sua nova era do nacionalismo e o retorno à grandeza da Roma antiga em edifícios, arenas esportivas, escritórios e até em cidades inteiras. Livrar o país desses edifícios monumentais e intimidadores feitos de calcário, travertino e mármore, como suas superfícies planas e linhas afiadas, foi considerado impraticável após a Segunda Guerra Mundial, quando o Conselho de Controle Aliado recomendou a remoção apenas dos edifícios mais antiestéticos e a destruição dos bustos e de estátuas do ditador. Eles estavam mais interessados em investir suas energias e limitar os poderes do Partido Comunista. De todo modo, o bloco interpartidário democrata cristão, que assumiu o governo, incluía entre seus membros muitos ex-fascistas. Nos anos que se seguiram, a arquitetura fascista passou a ser considerada uma forma atraente de modernismo. Em 2015, a casa de moda Fendi mudou sua sede global para o que antes era o Palazzo della Civiltà Italiana, em Esposizione Universale Romano, o subúrbio fascista carregado de significado. Situado entre Roma e Ostia, seus arcos brancos cintilantes e fileiras de estátuas nuas de mármore, em tamanho real, se destacam. Durante os 19 meses da República de Salò de Mussolini, no Lago de Garda, entre a queda de Mussolini e a rendição da Itália aos aliados em outubro de 1943 e a libertação da Itália em abril de 1945, Mussolini e sua família moravam na Villa Feltrinelli. No final do século XIX, em sua casa rosada, com torres e ameias da beira do lago, Claretta Petacci, sua última amante, ocupou a bela Vila Fiordaliso, não muito distante, entre pomares de oliveiras e limoeiros, tendo preservado seus vitrais venezianos, pisos de mosaico e parede de terra de Siena queimada. Essas vilas são hoje hotéis 5 estrelas e consta que os quartos de Mussolini e Claretta são reservados com muitos anos de antecipação. O culto em torno de Mussolini, que o sustentou durante seus anos de poder, persistiu nestes lugares. Suas palavras e imagens continuam a reverberar entre as pessoas insatisfeitas com a estabilidade dos 66 governos, que duraram em média 1,4 ano cada, que administraram a Itália desde a guerra. E além do próprio Mussolini, ninguém é mais lembrado que a sua filha mais velha, Eda, que tinha 12 anos quando ele chegou ao poder, casou-se com o ministro de Relações Exteriores, Galeazzo Ciano, e durante os anos 30 e durante a guerra assumiu o lugar da sua relutante mãe como a imagem do que uma verdadeira menina e mulher fascista deveria ser. Mas foi, como se vê, uma imagem enganosa. Fui em busca da Eda. Encontrei-a em cinejornais, em artigos de revistas de fotografia muito apreciados pelos italianos, em arquivos e bibliotecas, em memórias e autobiografias, inclusive dela própria, e de um dos muitos membros do clã Mussolini. Um dia segui seus passos até a estalagem do século XVII, em Cantale, na fronteira entre a Itália e a Suíça.
Chama-se Madonnina e dizem que Garibaldi trocou de cavalo aqui quando partiu para o exílio depois de ser condenado à morte por sua participação no levante de Piemonte. No primeiro andar, em que o corredor escuro, eu vi uma placa que não esperava, a suíte da Eda Ciano. Lá dentro ficavam os quartos que Eda ocupou na noite de 9 de janeiro de 44, enquanto fugia dos nazistas que estavam a caminho para prendê-la. O grande quarto e o saloto contíguo foram deixados como eram. Então, com seus móveis art déco, em estilo egípcio, a cama tem colunas em mogno claro e as paredes são pintadas de azul e vermelho escuro. No fundo do aposento há uma imensa banheira de ferro. A suíte da Eda é muito disputada, custa o dobro dos outros quartos da pousada. Eda não era apenas a filha favorita de Mussolini e a estrela mais exótica do fascismo. Era a que mais se parecia com o pai. Com seus olhos fixos e hipnóticos e também excêntrica, inteligente, volúvel e com um ímpeto fortíssimo. Ganhou proeminência aos 19 anos e durante os 13 anos em que esteve na vanguarda da ditadura, às vezes era a confidente mais próxima e a única do pai. Mas a cultura misógina em que cresceu e que se tornou mais pronunciada a cada ano fascista era algo que ela nunca esteve disposta a aceitar. O poder a intrigava, mas ela o tratava como um brinquedo, como fazia com a maioria das coisas, erraticamente, com pouca compreensão da própria força. Todos os ditadores deixam mitos em seu rastro. O que tornava Mussolini diferente era que, mesmo antes de chegar ao poder, ele já estava estabelecendo e fomentando seu próprio culto. E assim que se tornou ditador, o culto passou a obcecar a Itália. A aparência do Duce, o que ele dizia, escrevia, pensava e fazia eram conhecidos em toda a Itália. Eda não é tão fácil de definir. O mito que envolveu seu pai se espalhou para toda a família Mussolini, especialmente para as mais inteligentes e enigmáticas de seus filhos. Ela, Eda. Mesmo durante sua vida, suas palavras e ações foram embelezadas, distorcidas, romantizadas e frequentemente imaginadas, e eles próprios construíram para uma reinterpretação, às vezes fantasiosa, dos eventos. Separar os fatos da ficção transmitida pelas sucessivas gerações de seguidores, parentes, jornalistas, historiadores, é uma tarefa difícil, ainda mais pelos mitos que giravam em torno de Eda, e é certo que nem todos os incidentes ou citações deste livro tampouco serão verdadeiros, mas é o que segue e é o máximo, o próximo da verdade a que eu pude chegar. Eda está intrinsecamente ligada ao pai e é uma verdadeira representante do que o fascismo fez e não fez com os italianos. Às vezes o infortúnio acontecia tão rapidamente que sua vida parecia seguir o enredo de uma tragédia grega. Mussolini e o fascismo fizeram de Eda o que ela foi. Para entendê-la é preciso compreender o que os italianos chamam de il ventennio fascista, os 20 anos de governo fascista, quando a visão e a vontade de Mussolini dominaram todas as facetas da vida italiana, no esporte, na educação, no lazer, na saúde, na cultura e no trabalho, e principalmente em Eda, que amou, admirou e por algum tempo odiou o pai, Mussolini. Depois seguiremos no próximo vídeo com parte de um prólogo. Capítulo 1, La Cavallina Mata. Mas fica para o próximo vídeo. Tchau, tchau.